Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. É sempre muito bom estar aqui de novo. E olha, é uma alegria imensa iniciar mais uma daquelas nossas investigações que mudam completamente tipo a forma como a gente enxerga o mundo. Com certeza. Principalmente a forma como compreendemos a engenharia do nosso próprio corpo. Exato. E a missão desta nossa análise hoje não é ficar lendo um tratado médico interminável, sabe? Ninguém quer isso. Pois é. A ideia é fazer uma decodificação rápida, fascinante e incrivelmente prática de como o nosso sistema imunológico opera sob pressão. Isso. E o objetivo central aqui é desvendar, de uma maneira bem cristalina mesmo, o porquê de certas coisas acontecerem. Como o fato de uma pessoa que vive sob estresse crônico ter muito mais probabilidade de pegar um resfriado, por exemplo. Ou de desenvolver quadros inflamatórios bem severos. Nossa, sim. Ou até mesmo ter um ataque cardíaco, se a gente comparar com alguém que leva uma vida com níveis de tensão mais baixos. É assustador quando paramos para analisar. Muito. A grande pergunta é como, exatamente, a mente e o corpo conversam de maneira tão dramática nos bastidores. Bom, o panorama que vamos explorar hoje redefine o que a gente considera saúde e doença. É uma quebra de paradigma. Totalmente. Para conseguirmos entender verdadeiramente o impacto que o estresse pode ter na nossa biologia celular, a gente precisa primeiro estabelecer as regras do jogo. Passando bem rapidamente pelas defesas naturais do corpo, certo? Isso. Para quem acompanha áreas de saúde e biologia, já é de conhecimento comum que o corpo não é uma fortaleza passiva. Ele não fica lá só esperando. Ele reage. Ele tem sistemas muito ativos de defesa, que se dividem basicamente em dois grandes times estratégicos. E cada um opera com uma filosofia de combate completamente diferente. Exatamente. E é justamente na falha de comunicação entre esses dois times, durante o estresse, que os problemas graves começam a aparecer. Ok, então vamos desempacotar isso rapidamente para quem está nos ouvindo. O primeiro time é o sistema imunológico inato. O famoso sistema inato. Sim. E para não ficarmos presos naquele jargão técnico chato, a melhor analogia para o sistema inato é imaginá-lo como aquele segurança de balada. Sabe aquele com cara de poucos amigos? Aquele mesmo, posicionado bem ali na porta de entrada. A regra de operação dele é rudimentar e muito direta. Se a célula ou partícula não está na lista de convidados do corpo, ela simplesmente não entra. Não entra. Ele barra qualquer invasor sem distinção. Sem querer saber a origem ou as intenções daquela partícula. É força bruta pura. Literalmente. E aí estamos falando de barreiras físicas e químicas primeiro. A pele, os pelos do nariz, o ácido estomacal. Mas e se o invasor passar por essa porta? Aí entram as células de patrulha. Células como os macrófagos e os neutrófilos. Que ficam patrulhando o organismo tentando localizar, prender e engolir corpos estranhos. Exato. Sejam bactérias, fungos ou até células nossas que estão mortas ou mutadas. Eles limpam o terreno. O fascinante sobre esses macrófagos é como eles operam. Eles operam em conjunto com a resposta inflamatória, que é, no fim das contas, a principal arma desse sistema inato. Então, quando um invasor é detectado, o alarme geral soa. E a inflamação é acionada imediatamente. E o propósito da inflamação é incrivelmente tático. Ela tenta conter a ameaça, né? Isso. Ela contém fisicamente o invasor na região afetada, criando meio que um bloqueio de movimento. E, ao mesmo tempo, atua como um sinalizador luminoso para atrair mais células de defesa para essa zona de combate. Mas tem um detalhe crucial aí para os nossos ouvintes entenderem. Esse é um ataque totalmente cego. Cego. Sim, a força inata destrói um vírus perigoso com a mesma fúria, com a mesma intensidade com que tenta dissolver uma farpa de madeira que entrou no dedo. Não tem reconhecimento prévio do inimigo. É só a ordem de eliminar o que for estranho. Nenhuma inteligência refinada, apenas combate corpo a corpo. E aí a gente faz o contraste com o segundo time de defesa, que é o sistema adaptativo. E o contraste não poderia ser maior. É o oposto. Se o sistema inato é o segurança de balada que ataca primeiro e pergunta depois, o sistema adaptativo funciona como uma agência de inteligência de elite. Uma agência muito sofisticada. Ele não gasta energia atacando cegamente. Ele aprende. Ele estuda o invasor.
Ele reconhece patógenos específicos e fabrica defesas cirúrgicas. Defesa sob medida para aquele inimigo em particular. É uma engenharia de precisão impressionante. E a ferramenta principal dessa agência de inteligência, como muita gente já deve saber, são os anticorpos, As famosas proteínas especializadas. que se conectam a alvos específicos para neutralizar a ameaça. Mas o verdadeiro trunfo do sistema adaptativo, o grande diferencial dele, é a memória imunológica. O arquivo de inteligência. Perfeito. Depois de eliminar um patógeno, o sistema guarda uma espécie de fotografia biológica dele. Fica nos registros. Fica arquivado. Se o mesmo vírus ou bactéria tentar invadir o corpo anos depois, a resposta montada vai ser tão rápida e tão avassaladora que a ameaça costuma ser neutralizada antes mesmo do surgimento de qualquer sintoma. A pessoa nem percebe que entrou em contato com o vírus. Nem percebe. E é exatamente esse mecanismo brilhante que baseia o funcionamento das vacinas. Que é um conceito genial. A vacina entrega a fotografia do invasor enfraquecido para que o corpo crie a memória sem precisar sofrer os danos da doença real. Então, tendo esse panorama bem claro, a força bruta inata de um lado e a inteligência de elite adaptativa do outro, a gente pode avançar para o foco da nossa imersão. Que é onde a magia da neurociência começa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os dados que a gente tem em mãos trazem um estudo clássico e impressionante, liderado pelo psicólogo Sheldon Cohen e a equipe dele. Esse estudo é um marco. O desenho da pesquisa é daqueles que fazem qualquer uma arregalar os olhos. Sabe o que eles fizeram? Eles literalmente pegaram o vírus que causa o resfriado comum, colocaram em gotas e pingaram diretamente dentro do nariz de indivíduos completamente saudáveis. É quase inacreditável que um comitê de ética tenha aprovado isso na época. Inocularam o vírus direto na porta de entrada do corpo, sem meias palavras. Foi um desenho experimental extremamente audacioso. O que eles queriam era eliminar a variável do contágio acidental. Garantir que todo mundo fosse exposto. Isso. Todos os participantes receberam a mesma carga viral, nas mesmas condições físicas, sob a mesma temperatura de laboratório. E a lógica mais básica faria qualquer observador prever 2 cenários possíveis, né? Ou a exposição tão direta faria todo mundo ficar doente inevitavelmente? Porque, afinal, o vírus foi colocado direto lá dentro. Sim. Ou, por serem todos clinicamente saudáveis na triagem inicial, a força conjunta dos sistemas imunológicos inato e adaptativo mataria o vírus e ninguém adoeceria. Mas os resultados quebraram as 2 hipóteses. Completamente. Nem todos ficaram doentes. Na verdade, apenas alguns dos participantes desenvolveram um resfriado, enquanto outros simplesmente limparam o vírus do sistema como se não fosse nada. E o brilho dos pesquisadores não esteve em constatar o óbvio. Não, esteve em fazer a pergunta de $1 milhão. Por que, sob condições idênticas de exposição, a barreira imunológica de alguns sucumbiu ao invasor, enquanto a de outros permaneceu impenetrável? O que, afinal, determinou a vitória ou a derrota daquelas defesas. É nesse exato ponto que a ciência começa a borrar de forma definitiva as antigas linhas imaginárias que separavam a mente do corpo. Aquela separação clássica deixa de existir. Ela some. Ao investigar o perfil dos participantes, a equipe do Cohen identificou marcadores psicológicos claríssimos que previam quem acabaria cedendo ao vírus. E quais foram esses marcadores, para quem está ouvindo e tentando anotar mentalmente? Os dados mostraram que as pessoas que ficaram doentes compartilhavam uma carga pesada de fatores invisíveis. Níveis elevados de estresse crônico em suas rotinas. Esse é o primeiro. Histórico marcante de adversidades na infância. Trauma acumulado. Exato. Redes de relacionamento frágeis com pouquíssimo apoio social. Pessoas mais isoladas. E a presença constante de estados emocionais negativos, que abrangiam quadros de depressão e ansiedade prolongada. O insight aqui é muito claro. O vírus continua sendo o agente biológico causador do resfriado. Ninguém pega uma infecção respiratória simplesmente por estar triste. Não, a tristeza não cria o vírus do nada. Contudo, o estado emocional e psicológico altera drasticamente o terreno onde essa batalha acontece. A metáfora do solo é perfeita. O vírus é a semente. Mas é a mente sob pressão que decide se o solo celular vai ser fértil para ele prosperar ou não. E como esse estresse atua nesse solo fértil? O estresse persistente e a depressão
Atuam essencialmente abrindo a porta da fortaleza imunológica. Eles preparam o terreno biológico, enfraquecendo a capacidade de resposta dos macrófagos e atrasando a produção de anticorpos. Os dois times ficam desorientados. Ficam lentos, o que permite que o vírus encontre pouca resistência, se multiplique rapidamente e se instale com sucesso no organismo. Esse achado monumental ajudou a consolidar um campo de pesquisa formidável chamado psiconeuroimunologia. É um palavrão. Psiconeuroimunologia. Parece um daqueles termos feitos para complicar a vida dos estudantes, mas o significado dele é talvez uma das coisas mais belas da biologia moderna. Muitas vezes o termo é reduzido apenas para a sigla PNI, para facilitar. Representa o esforço conjunto de psicólogos, neurocientistas, imunologistas e endocrinologistas. Todo mundo trabalhando no mesmo problema. Exato. Esse campo interdisciplinar mapeia as rotas físicas através das quais fatores puramente psicológicos, como um pensamento angustiante ou a perda de um ente querido, disparam sinais elétricos no sistema nervoso central. Que, por sua vez, alteram a produção de hormônios no sistema endócrino. E, num efeito cascata impressionante, desregulam o funcionamento do sistema imunológico lá na periferia do corpo. A PNI fornece a prova mecânica de que emoções são eventos biológicos reais, com peso e medida. Elas são palpáveis em nível celular, capazes de alterar a função celular. E se o estudo do resfriado já demonstra isso de forma clara, a próxima pesquisa documentada nas nossas fontes traz uma prova visual e tangível dessa conexão que é de deixar qualquer pessoa sem palavras. Esse próximo estudo é de tirar o fôlego. É o famoso experimento da psicóloga da saúde Janice Kiel Coach-Glaser. E aqui o roteiro parece quase um reality show dentro de um laboratório. Literalmente, um reality show. Eles convidaram diversos casais para participarem do estudo. Lá, conectaram os braços dessas pessoas a uma máquina projetada especificamente para induzir pequenas bolhas de sucção na pele, criando pequenas feridas físicas padronizadas em todos eles. O objetivo era criar um ambiente rigorosamente controlado, uma pequena lesão idêntica em todos. Isso foi feito para poder medir a velocidade milimétrica da cicatrização celular ao longo dos dias. Para ter um ponto de partida igual para todo mundo. E aí, com as pequenas bolhas formadas nos braços, os casais foram divididos em 2 grupos e receberam instruções muito peculiares. As instruções que mudaram tudo. O primeiro grupo precisava engajar em conversas de apoio, focar em diálogos construtivos, memórias afetuosas e resoluções amigáveis. Um clima agradável. Já o segundo grupo recebeu uma tarefa mais espinhosa. Os pesquisadores vasculharam o histórico desses casais e trouxeram à tona os assuntos mais problemáticos do relacionamento deles. Eles sabiam exatamente onde tocar na ferida, literal e metaforicamente. A instrução foi debater ativamente esses tópicos inflamáveis. Eles basicamente engatilharam brigas conjugais dentro de um ambiente laboratorial. Imagina o clima. Sinceramente, eu imagino o caos que deve ter sido coordenar as emoções dessas pessoas depois que a sessão terminou. O clima nos corredores deve ter exigido habilidades extremas de mediação de conflitos da equipe de pesquisa. Deve ter voado o prato imaginário ali. Com certeza. Mas o foco clínico dos pesquisadores permaneceu naquelas pequenas bolhas nos braços. Eles não queriam saber quem tinha razão na briga. Queriam saber o que acontecia na pele. Exato. Ao longo das 2 semanas seguintes, a equipe monitorou a biologia da reparação tecidual. E os resultados revelaram uma assustadora relação de causa e efeito. O que eles acharam? Primeiro, constatou-se que os casais induzidos ao conflito tiveram um tempo de cicatrização visivelmente mais lento do que o grupo das interações de apoio. Mais lento. E teve uma relação de intensidade, né? Sim. Segundo ponto, observou-se uma relação direta de dose-resposta. Quanto mais hostil, sarcástica e venenosa foi a discussão, mais problemática e arrastada foi a cura biológica da ferida. E a análise não parou apenas na observação visual, parou. Eles foram mais a fundo. Eles extraíram fluidos daquelas bolhas para entender o que estava faltando ali na zona de impacto. Essa foi a grande prova física. O que tinha no fluido?
Ou melhor, o que não tinha? Ao analisar o fluido diretamente do local da lesão celular, a equipe descobriu que os indivíduos em situação de conflito conjugal apresentavam concentrações comprovadamente menores de citocinas pró-cicatrização e agentes anti-infecciosos. Citocinas. Vamos contextualizar isso de forma bem simples para quem nos ouve. As citocinas são como sinalizadores químicos, pequenas proteínas de comunicação que funcionam como os mestres de obras de um canteiro chamando os pedreiros e o material para tapar um buraco. Durante e após a briga, a quantidade desses mestres de obras despencou. O suporte celular fundamental simplesmente evaporou do local da ferida sob a pressão do estresse emocional. O corpo cancelou a obra. O dado mais estarrecedor de toda essa pesquisa, e que serve como um alerta máximo para o nosso dia a dia, é o tempo e disposição necessário para causar esse dano. Não precisa de muito tempo. Não. Não estamos falando de casais submetidos a anos de trauma ininterrupto naquelas sessões. O experimento mostrou que uma briga, uma discussão verbal que durou menos de 30 minutos, foi capaz de suprimir as defesas do sistema imunológico a um ponto absurdo. A ponto de atrasar a reparação celular em até 2 dias inteiros. Meia hora de palavras ríspidas atrasou a biologia de cura em 48 horas. É muito desproporcional. A conclusão prática que tiramos disso é que estressores cotidianos, tipo aquelas irritações mundanas do trânsito, Ou aquele e-mail passivo-agressivo do trabalho. nossa, sim, eles possuem um peso biológico tangível e destrutivo. O nosso corpo escuta e reage a cada interação. A grande sacada, o ensinamento vital que emerge daqui, é que o organismo humano não sabe diferenciar entre um predador saltando de uma moita na savana e uma discussão acalorada sobre quem esqueceu de pagar a conta de luz. Para o corpo, é tudo ameaça de morte. A biologia do estado de ameaça acionada por ambos os eventos é mecanicamente a mesma. O cérebro primitivo percebe o risco e aperta o botão de emergência com a mesma intensidade. E é aí que a gente precisa olhar sobre o capô dessa máquina para responder à grande pergunta estrutural. O mecanismo por trás disso tudo. Qual é a ponte fisiológica exata entre o grito da discussão e a célula que para de trabalhar no braço? Lendo as informações que temos, a resposta parece residir no famoso eixo de resposta ao estresse. Que atende por uma sigla bastante conhecida na endocrinologia. O eixo HPA. Basicamente, estamos falando de uma linha direta e urgente de comunicação que começa no hipotálamo. Que fica lá no centro do cérebro. Passa pela glândula pituitária também lá no cérebro e desce pelo corpo até chegar às glândulas adrenais. Que ficam sentadas como pequenos chapéus em cima dos nossos rins. É um telefone vermelho de emergência. Essa descrição do telefone vermelho é perfeita para visualizar a via de comunicação. Pensa no seguinte: quando o casal começou a trocar farpas e o tom de voz subiu, a amígdala no cérebro interpretou o cenário como ameaça à sobrevivência. Alerta máximo. Imediatamente, o hipotálamo enviou um e-mail químico de urgência para a pituitária. A pituitária, por sua vez, gritou através da corrente sanguínea para as glândulas adrenais lá nos rins. Ordenando a liberação de um verdadeiro coquetel de hormônios. Exato. E o ator principal desse coquetel e o responsável direto pela imunossupressão que a gente observou é o cortisol. O cortisol carrega uma péssima fama na cultura popular atual, né? Está sempre associado ao ganho de peso e à ansiedade crônica. Mas do ponto de vista evolutivo, ele é um herói da sobrevivência de curto prazo. Sem ele, a gente já estaria extinto. O cortisol é absolutamente genial em situações de estresse agudo. Se existe um perigo imediato, a função primária do cortisol é inundar a corrente sanguínea com glicose, Garantindo que os músculos grandes das pernas e dos braços tenham combustível imediato e farto para lutar ou fugir. e, simultaneamente, o cortisol atua como um dos mais potentes agentes anti-inflamatórios que a natureza já criou. A lógica desse design biológico é fascinante. Se durante a fuga desesperada ocorrer uma torção no tornozelo ou um arranhão profundo, o pico de cortisol garante que a inflamação e a dor sejam suprimidas instantaneamente. Permitindo que a corrida pela sobrevivência continue sem obstáculos físicos paralisantes. O corpo desliga o modo de manutenção e liga o modo de sobrevivência pura. O problema central e a resposta final sobre por que as bolhas do estudo demoraram a sarar reside no custo oculto dessa manobra de emergência.
A conta sempre chega. Sempre. Para concentrar toda a energia do corpo na fuga imediata, o cortisol tem um efeito direto de inibir fortemente a produção e a proliferação das células do sistema imunológico. Ele fecha a torneira do recrutamento de novos soldados de defesa. É como se o governo do corpo cortasse todo o orçamento da saúde pública para injetar os recursos exclusivamente nas forças armadas terrestres. Numa guerra imediata, Exatamente o que ocorre. Com o orçamento imunológico cortado, há uma queda drástica no número de macrófagos, neutrófilos e linfócitos patrulhando os tecidos e construindo reparações. Sem esses trabalhadores na obra celular, as feridas estagnam, que foi o que as amostras de fluido comprovaram no estudo das bolhas. e sobre a mesma métrica, com menos guardas patrulhando a fronteira respiratória, patógenos como o vírus do resfriado daquele primeiro estudo conseguem invadir. Montam acampamento e se multiplicam livremente, sem disparar alarmes precoces. Porque as defesas estão paralisadas pelo cortisol. A peça que falta nesse quebra-cabeça e que torna o panorama contemporâneo tão desafiador para quem está nos ouvindo é a diferença brutal entre resposta ao estresse agudo e o inferno do estresse crônico. Essa é a grande diferença que define a saúde a longo prazo. O estudo das bolhas no laboratório demonstrou um estressor agudo clássico. Houve o pico de estresse da discussão, a supressão imunológica temporária e, passado o evento, os níveis de cortisol começaram a baixar. E a cicatrização, eventualmente, retomou seu curso natural, ainda que atrasada. A grande tragédia moderna ocorre quando a sirene de alarme de incêndio biológico trava no modo ligado e nunca mais desliga. O estresse crônico é a falha catastrófica desse sistema ancestral. Imagine a biologia tentando lidar com o fato de que a ameaça não é mais um tigre que vai embora em minutos. Mas sim um ambiente de trabalho emocionalmente abusivo que dura anos. Ou uma preocupação incessante com dívidas impagáveis. Ou um luto não processado que acompanha a pessoa desde a infância. O eixo HPA permanece ativado dia após dia, noite após noite. Os níveis de cortisol circulantes no sangue perdem o padrão saudável de flutuação e permanecem cronicamente elevados. E é neste exato momento que testemunhamos um fenômeno de adaptação celular extremamente perigoso. A resistência aos receptores, químico de diminuir a inflamação. É uma surdez celular. Essa metáfora descreve o processo metabólico de forma exata. O corpo desenvolve uma resistência intrínseca ao próprio hormônio, projetado para apagar os focos de incêndio inflamatórios. O cortisol continua lá, circulando em abundância, mas a fechadura da célula já não responde à chave dele. E o que torna o quadro verdadeiramente letal é que o estresse crônico, por rotas paralelas e ainda mais complexas, sinaliza ativamente para um aumento significativo na produção de agentes pró-inflamatórios de forma sistêmica. Então a tempestade perfeita se forma. Perde-se completamente o freio bioquímico do cortisol resistente. E ao mesmo tempo se coloca um tijolo no acelerador da inflamação sistêmica. O resultado clínico, documentado e amplamente temido, é o estado de inflamação crônica. E as nossas fontes deixam muito claro que a inflamação crônica não é apenas uma dor nas juntas. Não é um incômodo passageiro. É um incêndio brando e constante, espalhado silenciosamente por quase todos os tecidos vitais do organismo. Os macrófagos inatos entram em um estado de alerta hiperativo permanente, Atacando tecidos que estão perfeitamente saudáveis e criando um ambiente crônico de caos microscópico. O tecido arterial é um dos primeiros a pagar o preço desse fogo brando. No coração. Sim, quando a inflamação crônica se instala no revestimento das artérias coronárias, ela degrada a flexibilidade dos vasos e acelera o acúmulo de placas, o que predispõe o indivíduo a um risco gigantesco de sofrer ataques cardíacos fulminantes. A inflamação é o motor invisível da doença cardiovascular. E o alcance destrutivo não respeita sequer as barreiras de proteção mais rígidas do corpo. A inflamação crônica atravessa a barreira hematoencefálica e inunda o cérebro. O que é assustador, porque uma vez lá dentro, os processos inflamatórios em tecidos neurais estão sendo fortemente correlacionados pelas pesquisas modernas não só com quadros severos de depressão profunda, O que, tragicamente, gera ainda mais estresse num ciclo vicioso fechado. exato, mas também mostram ligações preocupantes com a aceleração de estados de demência e declínio cognitivo prematuro. O cérebro, sob inflamação crônica, perde sua capacidade de autorreparação neural.
fica esgotado. E como desdobramento final dessa perda de regulação imunológica, a medicina documenta laços fortíssimos entre um ambiente inflamatório constante e a propensão à formação e progressão de tumores múltiplos. O sistema imunológico exausto falha na sua função secundária de vigiar mutações celulares. Ele para de procurar as células que estão se multiplicando errado E abrindo caminho para o desenvolvimento de variados tipos de câncer. A biologia do estresse não gerenciado, em sua essência, corrói a fundação do organismo de dentro para fora. minando cada sistema de suporte de forma quase invisível. E tudo começou com uma resposta crônica a um estresse que não foi resolvido. Entender o mecanismo engenhoso e, ao mesmo tempo, implacável de como um pensamento prolongado se transforma em uma patologia grave é o que nos dá o poder de interromper esse ciclo biológico destrutivo. Esse é o grande objetivo de trazer toda essa ciência para quem nos ouve. E isso nos leva à grande síntese desta nossa análise de hoje. O conhecimento que extraímos dessas pesquisas consolida a ideia de que a nossa sobrevivência a longo prazo depende diretamente do gerenciamento do nosso terreno mental. É uma mudança de postura em relação à própria saúde. Vimos através do estudo do resfriado e das bolhas no laboratório que qualquer pico de estresse, seja agudo ou crônico, derruba os estoques de força do sistema imunológico inato e a inteligência do sistema adaptativo. E o grande vilão silencioso da vida contemporânea é, sem dúvida, o estresse crônico irresolvido. É ele que desregula a comunicação primária do eixo HPA. Afoga os receptores em cortisol até torná-los imunes a ele e acende o estopim da inflamação sistêmica persistente. Esse processo bioquímico é o verdadeiro arquiteto por trás da degeneração arterial, do declínio cerebral e das falhas no monitoramento tumoral. O estresse arranca a proteção do corpo em nível celular. É um panorama duro. Muito. Mas, tendo navegado por toda essa complexidade aterradora das nossas reações internas de defesa, isso levanta uma questão importante, uma possibilidade que extrapola os limites sombrios do que a gente abordou até aqui. Eu adoro quando a gente muda a lente dessa forma. Se sabemos que uma única e breve troca de ofensas conjugais numa sala de estudos tem o poder bruto de silenciar citocinas reparadoras, inibir macrófagos e paralisar a biologia da cura física por 2 dias consecutivos, o que encontraríamos se usássemos as chaves do eixo biológico no sentido diametralmente oposto? Uma verdadeira engenharia reversa da resposta emocional. Precisamente. Se estados mentais de angústia afiam a espada contra nós mesmos, quão poderosa seria a lâmina da nossa própria regeneração? Nossa, é muito poderoso pensar assim. E se adotarmos práticas intencionais e disciplinadas que cultivem estados de profunda regulação emocional? Alegria sustentada. E, crucialmente, redes ricas de pertencimento e suporte social. Será que a escolha consciente de treinar o sistema nervoso para estados frequentes de tranquilidade enraizada e conexão humana não apenas amorteceria o impacto da inflamação natural, mas efetivamente reescreveria o código temporal da nossa biologia celular? Estaríamos diante da capacidade latente de construir através da mente bem direcionada um sistema imunológico quase inexpugnável. capaz de consertar rapidamente o desgaste celular cotidiano e blindar as fronteiras do corpo contra ameaças maiores. Fica aí o convite para a imaginação de quem acompanha nossa imersão visualizar o alcance curativo e transformador que a própria arquitetura mental exerce sobre a fundação física da vida. O corpo sempre escuta o que a mente diz. Que provocação extraordinária para encerrarmos. A ideia de virar o jogo biológico, saindo do puro gerenciamento de crises e do medo constante da inflamação, para assumir um protagonismo ativo na regeneração celular baseada no afeto, no suporte e no foco mental equilibrado. É a ciência nos dando as ferramentas para vivermos melhor. Com essa visão poderosa e transformadora do potencial interno do corpo, finalizamos este nosso mergulho pelos corredores intricados do sistema imunológico e da psique. Agradecemos profundamente a todos que emprestaram sua curiosidade, sua atenção e seu raciocínio crítico para essa investigação fascinante. Obrigada pela companhia de sempre
Sigam mantendo a mente inquisitiva, continuem maravilhados com a engenharia magnífica do corpo humano e até a próxima imersão nas águas do conhecimento.